Aí o assunto de hoje que eu vou tratar, assim, quero tratar com o pessoal, é para saber qual que é a saciedade de cada um, né? Porque, assim, cada um tem um organismo, tem uma forma diferente de sentir saciedade, do que você come que te traz saciedade, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, assim. Você tem algum alimento que você sinta, assim, que quando você come, te dá saciedade, Carlos? Dentro da sua dieta, da sua rotina alimentar. Não tem nada assim específico que quando você come, você fala assim, então, fico mais satisfeito, né? Normalmente as proteínas, as carnes, né? Ou fibras, ou algum alimento mais gorduroso, são os alimentos que dão mais saciedade, assim, no geral. Você não se alimenta bem? Mas assim, independente, não estou perguntando se você come saudável. Mas assim, dentro daquilo que você come, você se alimenta de alguma coisa. O que te traz saciedade? Ou você tá sempre comendo, sempre sentindo fome? Como é que é? Conta aí pra mim. Ah, imagino. Quando a gente mora sozinho, a gente não tem vontade nem de cozinhar, né? Às vezes, sabe o que é bom, Carlos? Você comprar comida pronta. Tem muita gente que hoje em dia já faz comidas saudáveis mesmo, comida caseira. Às vezes vale mais a pena porque você consegue ter uma variedade melhor para você comer. Contratar uma pessoa que te produz a alimentação assim da semana. Aí você deixa pelo menos uma parte da alimentação, não precisa ser tudo, né? Uma base assim da alimentação. Olha, homens normalmente gostam muito de comer carne, né? Normalmente a proteína da carne deixa o homem bastante saciado, assim. São Paulo a gente já tem, São Paulo, Rio, a gente já tem tanta mistura, né? De regiões, regionais, que a gente não tem, assim, uma cultura muito específica na alimentação. Tu gosta de costela? Eu entendo. Assim, eu não como carne, né? Eu sou vegetariana há 30 anos, mas eu sou ovo-lacto. Eu como ovos e laticínios. Mas convivo muito com as pessoas que consomem carne normalmente, né? Minha família, os homens da minha família, meus amigos. Nunca deixei de frequentar festas, churrasco de amigos por causa disso, sabe? E como nutricionista, a gente também tem que se preparar sempre para as pessoas, para a diversidade das pessoas. Como consigo? É hábito, né? É hábito. Eu me tornei vegetariana, eu tinha 16 anos. Aí, de lá pra cá, acho que também a pessoa meio que já vem com isso, sabe? Essa facilidade, foi muito rápido. Essa facilidade da gente abandonar algo tem a ver com as nossas também convicções, sabe? Na época eu era defensora dos animais. Seu filho tentou, é? Entendi. É assim, não é uma coisa tão simples, né? Porque a gente precisa readaptar a vida da gente. No meu caso, eu e minha mãe nos tornamos, e aí foi bem mais fácil. Porque era ela quem cuidava da alimentação, né? Exatamente, era por amor aos animais. Eu era defensora dos animais, né? Quando eu tinha ali uns 15 anos, eu participava de muitas petições, ajudava muitas instituições que cuidavam de animais, e na minha cabeça, eu falava, como é que eu posso defender os animais, né? Se eu defender uns e matar outros. Então, assim, na época a gente começou a praticar yoga e a gente tinha um mestre de yoga, né? O mestre dele dava muitas palestras e trazia muita coisa assim do conhecimento hindu da Índia. E aí a gente participava de palestras onde falavam sobre os malefícios da carne
e de como a estrutura do corpo humano não era necessariamente feita, não era carnista, né? Não era como de um carnívoro, e nós éramos onívoros, então mostrava assim dente, intestino e tudo, e que existia uma possibilidade, dava para se viver tranquilamente sem carne e tal, e a gente embarcou nessa, né? Então desde lá a gente teve essa escolha. E a minha filha também né? Minha filha também, desde que nasceu, não come carne. Mas quando a gente estuda nutrição e a gente vai a fundo buscando conhecimento, a gente compreende a adaptação do corpo humano, né? E de como dá para o ser humano consegue se adaptar a muitas situações. Sejam bem-vindos todos que estão entrando na live. Aqui é a Grazi, Nutri em emagrecimento e cirurgia bariátrica, e hoje a gente está conversando aqui sobre a questão da saciedade de alimentos, de como a gente se alimenta e se sente saciado, tá? Sejam bem-vindos. O que você diz que não tem nada a ver essa visão? Qual visão que você está falando? Dentro assim, quem busca uma linha de espiritualidade, existe sim alguns benefícios da gente tirar realmente a energia da carne, sabe? Mas, por exemplo, a proteína ela é necessária, e a proteína animal, ela é a mais adaptada pra gente, no sentido de que a absorção dela acontece de uma forma mais rápida, em menores porções, né? O vegetariano ele tem que comer uma quantidade de alimentos muito grande para poder conseguir absorver essa proteína. Enquanto que direto da carne, essa absorção ela é maior, ela é mais rápida, entendeu? O nosso corpo, ele na verdade, ele consegue se adaptar a qualquer alimento, né? Nós somos onívoros. Então, por exemplo, se você pega os povos indígenas, né? Eles não são acostumados a comer grandes animais. A proteína animal que eles comem é de pequenos animais. Eles têm restrições assim espirituais, então eles têm fases de dietas onde eles não comem carne e outras épocas em que eles comem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma visão muito holística das coisas, né? Assim, eu tento juntar conhecimento, informações de diversos aspectos do ser humano. E o que eu vejo é isso, que cada pessoa precisa ser avaliada dentro da sua realidade. Porque a gente está falando de um mundo muito individual, muito, né? Cada um de nós, nosso corpo, a reação física, a reação metabólica de cada um é o que vai definir como você deve se alimentar ou não, né? Eu conheço pessoas que tentaram o vegetarianismo, por exemplo, e ficaram muito mal de saúde. E eu conheço pessoas que são vegetarianas uma vida inteira e estão bem e têm saúde. Assim como eu conheço pessoas que ao comerem carne se sentem mal, e outras que não conseguem viver sem comer carne. E aí a gente tem que pensar nisso tudo, né? De como é que a nossa genética... Sim, eu não como carne há 30 anos, mas eu tenho, por exemplo, esse meu mestre de yoga tem mais tempo do que eu, por exemplo, né? E o meu caso é muito específico porque eu passei por muitas etapas assim da questão nutricional. Qualquer dia eu vou contando, assim, aos poucos eu vou contando a minha vida para vocês, né? Todo o meu processo dentro da obesidade, até eu chegar, né, na fase da bariátrica e tudo. Mas aí eu vou compartilhando com vocês as minhas experiências, assim. Olá, Rodrigo, boa noite. E assim, essa questão da saciedade é a mesma coisa. Então, o que provoca o câncer, na verdade, não é um alimento em específico, né? É como esses alimentos são produzidos, porque hoje a gente tem o grande problema da nossa saúde hoje é que a maioria dos alimentos são processados e ultraprocessados.
Então, se você come carnes magras, carnes saudáveis, e junto com a carne você consegue ter outros nutrientes, você vai conseguir manter um equilíbrio da sua saúde, né? O câncer, ele tem muito mais a ver com diversos fatores, ele pode ser multifatorial, ele pode vir de uma questão genética, né? Mas assim, o que colocam na carne, o que colocam no leite, o que a indústria tem feito com a alimentação? É esse o grande problema que a gente vivencia hoje. Porque se você observar, os nossos ancestrais comiam a carne, comiam o pão. Ninguém era celíaco. Ninguém tinha problema com a lactose do leite puro da vaca. Não é verdade? Por que a população hoje está doente? Pelos aditivos que se colocam nos alimentos para que esses alimentos durem mais tempo na prateleira. Porque ninguém hoje caça, ninguém mata e come a carne, né? Aquela carne fica lá estocada há muito tempo, então ela acaba levando substâncias para durar mais tempo. E são essas as substâncias que fazem mal para a saúde da gente. Então, o jejum intermitente, ele é uma ferramenta, né? Você pode utilizar ele por um tempo, mas viver de jejum intermitente também tem um lado negativo, como tudo, né? Ele é uma restrição, então precisa também ser avaliado de pessoa para pessoa, se é válido para você. Algumas pessoas passam muito mal com jejum, tá? Então é sempre importante ser avaliado individualmente. Tem gente que dá super bem. Eu já fiz um jejum, que as pessoas às vezes nem acreditam. Eu já fiz um jejum por práticas espirituais, claro, mas era um jejum de não se alimentar por 21 dias, gente. É assim, é uma experiência surreal. Mas foi muito interessante ter passado por ela, sabe? É punk, mas dá uma limpeza absurda, assim. Os 3 primeiros dias de jejum são assim, os 3 primeiros dias sem alimento nenhum, a parte branca dos nossos olhos chega a ficar numa coloração azulada, de tanta limpeza que gera, sabe? Agora, as canetinhas emagrecedoras, eu não sou a favor, tá? Não sou a favor, elas têm muitas reações. Não acho que elas sejam necessárias, até porque elas não foram feitas para o emagrecimento, elas são para o controle da diabetes, né? Então, a obesidade, ela é uma doença sistêmica. Ela precisa de tratamento contínuo para sempre. É uma doença crônica. E essas canetas você não pode utilizar elas para sempre, entende? Então, assim, se você quer ter um emagrecimento rápido, assim, para dar um gás depois, aí é bacana, tudo bem, você pode usar, mas com cautela, com cuidados médicos, porque quem eu conheço tem muita reação, assim, quem eu conheço que está usando. Fora a grana, né? Porque é uma grana alta. Perdeu 25 quilos no jejum, 24 em 50 dias, caramba. E você como é que você está conseguindo manter? Você mantém fazendo jejum, Maurício? Fala pra mim. Carlos, as canetas são as canetas emagrecedoras. São canetas, na verdade, como eu falei, não é para emagrecer, né? São de controle do GLP-1, que é um hormônio lá no nosso intestino responsável pela liberação da insulina. Então, é uma caneta para tratamento de diabetes. Só que o GLP-1, ao fazer essa liberação da insulina, ajuda no emagrecimento, porque ajuda você a pegar a glicose e jogar para dentro das células. E o pessoal está fazendo disso uma febre para emagrecimento. A área médica, né? Vamos combinar que a área médica lucra muito com isso. Me conta, Maurício, como é que você faz para manter essa perda que você fez de 25 quilos no jejum intermitente? Como é que você está mantendo isso? Ah, tu faz assim, dia livre, sábado e domingo. Ah, tá, você faz a cetogênica junto com o jejum. Mas tu tá fazendo direto cetogênica? Tu consegue bem fazer direto ela? A dieta cetogênica é uma dieta que ela foi elaborada na década de 50, se não me engano, para tratamento de crianças que tinham
problemas de ordem psiquiátrica, né? E eles perceberam que a dieta cetogênica ela auxiliava a manter a gordura da bainha de mielina dos neurônios. Então, ela foi uma dieta muito benéfica para ajudar crianças com transtornos psiquiátricos. E ela foi trazida, né, mais recentemente para a questão do emagrecimento também. Ela é mais uma ferramenta, né? Ela é um tipo de dieta. Essas dietas, elas impulsionam o emagrecimento. Boa noite, Hilton. Boa noite. Você faz você toma... O que você toma de 500 ml? Uma vitamina, isso? E toma 4 litros de água durante o dia. Sim, sem dúvida, a água é importante. Mas você treina? Você consegue ficar na cetogênica e ter bom desenvolvimento, por exemplo, em treino? Porque a cetogênica, no caso, ela é uma ótima dieta em relação à saciedade, né? Porque você está trabalhando com gorduras, ingestão de gorduras. E quais os tipos de gordura que você acaba escolhendo ingerir, Maurício? Conta aí pra mim. Eu adoro conversar, ficar sabendo o que as pessoas fazem, gente. Tu toma ômega 3, ótimo. Faz cardio. Que bom. É isso que eu falo, é uma questão de adaptabilidade, né? Se você se adaptou a isso, se isso te faz bem, se te traz força, se os teus marcadores bioquímicos, se teus exames são ok, né? O principal é isso. Você precisa ver se a tua escolha está te trazendo saúde, se os marcadores, se teus nutrientes estão num nível bom. Então, continue, vale a pena, né? É isso que a gente tem sempre que verificar. Porque existem muitos caminhos para se chegar a um mesmo objetivo, né? Entendi. Os alimentos cetogênicos, né? Peixe, carne, ovo, legumes. Os legumes, né, com menos carboidratos, né? Porque a gente precisa também de um pouquinho de carboidratos. Na verdade, todo alimento tem uma porçãozinha de carboidrato, proteínas e lipídios. É imprescindível que a gente busque as gorduras de qualidade, tá? O que é gordura de qualidade? Você não vai usar óleos industrializados, vai evitar as gorduras de carnes também, carnes gordas. Você vai dar preferência a gorduras como o óleo de coco, como das castanhas. Muita gente na cetogênica gosta de usar o amendoim, as castanhas também, né? Como fonte de gordura. O Maurício falou que usa o ômega 3, que é excelente, né? O ômega 3 é excelente para nossa bainha de mielina, para os nossos neurônios, tá? Mas nós também temos uma outra grande importância, onde tem saciedade, que são as fibras. As fibras nos causam muita saciedade, mas elas também são muito importantes para a manutenção da saúde do nosso intestino. A gente tem uma microbiota intestinal, a gente possui bactérias boas e ruins no intestino. E essas bactérias boas, elas se alimentam das fibras, da fermentação das fibras. E são elas que ao se alimentarem de fibras também, vão garantir a saúde intestinal. E aí, pessoas que se alimentam sem fibras, né? Às vezes a pessoa come muita carne e pouca fibra. Isso aí pode ser bem ruim, realmente. Por isso que nós, onívoros, nós precisamos ter o equilíbrio da alimentação, né? Peixe te dá bastante saciedade. Engraçado, quando eu comia peixe lá, quando era criança, adolescente, eu sentia que logo eu tinha fome, sabe? Não me enchia muito, não. Mas tu sente saciedade com peixe. Talvez você coma um peixe um pouquinho mais gorduroso. Qual tipo de peixe que você come, Cláudio? Hilton, o que você gosta de ovos cozidos pela manhã? Isso é um ótimo alimento para a saciedade, né? O ovo, porque ele tem tanto a gordura quanto a proteína, realmente.
Comer ovos pela manhã, todo nutricionista costuma indicar por essa questão da saciedade, e evitar picos glicêmicos pela manhã, né? Como muito tomate. Tomate também é bom, tem licopenos. Você come tilápia. É um bom peixe, um ótimo peixe para se alimentar assim. E homens têm mais dificuldade, às vezes, de consumir frutas e verduras, né? Vocês consomem frutas e verduras? Ou acabam indo mais mesmo para as carnes, para o arroz e feijão? Eu sou uma pessoa que eu preciso comer arroz e feijão todos os dias, praticamente. Principalmente feijão. Eu amo feijão. E me dá muita saciedade. Porque é uma leguminosa, né? E me traz aquela sensação mesmo de bem alimentado. O feijão me traz essa sensação de saciedade. Cláudio José, o melhor alimento para se ganhar peso. A gente está falando da individualidade de cada um, né? A melhor forma da gente ganhar peso com saúde é a gente fazer o cálculo do seu basal, né? Vai fazendo ganhar peso, só que a gente precisa ver quais estratégias usar para cada biotipo, para cada realidade da pessoa. Se uma pessoa treina, se ela não treina, aí a gente precisa ver também em cima da alimentação dela, o que você já come. Vamos dizer, a pessoa tem uma alimentação e a gente precisa... Não adianta tu trazer uma dieta mirabolante que você não vai fazer, entendeu? A gente precisa sempre verificar o que a pessoa já come, incrementar aquilo ali, porque às vezes são pequenos detalhes que a gente coloca na alimentação que já dá uma modificação muito grande, sabe? O ganhar e perder peso não é o que se coloca, só o que tem, qual alimento específico. Não existe um alimento específico. O que existe são essas estratégias. Porque tem muita gente, por exemplo, que fala: eu não ganho peso, eu como, mas não ganho peso. Mas às vezes é simplesmente uma pessoa que come muito alimentos que não são bem absorvidos, não tem calorias necessárias que ela precisa. Às vezes ela come muito, mas também gasta muito. Então isso precisa ser calculado certinho, sabe? Mas assim, o principal para quem quer ganhar peso é não deixar de fazer refeições. É ter em torno de 6 refeições ao dia, com os nutrientes, com os macros e micronutrientes bem como é que a gente fala? Divididos ao longo do dia, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa que é magrinha, que não consegue ganhar peso, ela se alimenta 2, 3 vezes no dia, por exemplo, né? Hilton precisa mudar sua alimentação? Um passo de cada vez, Hilton. Assim, o que a gente precisa fazer? O que é difícil da gente ter uma alimentação saudável? São os hábitos. Se a gente pega algo benéfico e faça dele um hábito. Depois que você já incorporou aquilo na sua vida, você passa para uma nova etapa. Entendeu? E perder peso é a mesma situação. Quantas pessoas chegam e falam: eu não como nada, Grazi, como é que eu posso estar gorda? Aí você vai ver, essa pessoa bebe coisas altamente calóricas, às vezes bebe muito álcool. O álcool é altamente calórico. Às vezes, o homem normalmente quer perder a barriguinha, né? Mas eu como bem, eu treino, mas chega final de semana, chapa na cerveja e no churrasco. Isso aí, cara. 10 latinhas de cerveja, tu tá colocando em torno de 1.400 calorias para dentro, tá? Então, assim, isso boicota a sua alimentação e sua saúde, né? Então, a questão dos ovos cozidos também não existe, assim, uma quantidade específica, tá? Só que o ovo, a melhor proteína do ovo para ser ingerida, né, no caso da clara do ovo, o ovo inteiro, você também está colocando muita gordura para dentro, porque a gema, ela é muito calórica, né? Então você vai estar aumentando demais aí a caloria da sua alimentação. Se você treina muito e realmente precisa desse suporte calórico,
Aí tudo bem, comer o ovo inteiro. Mas é mais indicado você comer a clara se você está buscando a proteína do ovo. Até porque a maior parte da proteína está na clara. O ovo frito não é. Então, o ovo frito, a situação dele também é a questão calórica, né? Quando você frita ele, você joga a caloria lá para cima. E o que faz mal à saúde é a gente deixar a fritura passar do ponto, sabe? É aquilo ficar aquelas bordinhas pretas, né? Ou deixar o óleo esquentar demais. Realmente não é benéfico. Mas aí a gente precisa começar a pensar o quê? Nos óleos de qualidade. É usar óleo de coco, é usar o azeite extra virgem. Ele é um pouquinho mais caro, só que você tem que pensar na sua saúde, né? O óleo industrializado, ele é altamente cancerígeno. É esse tipo de óleo que você quer consumir. A oleaginosa é muito boa, traz muita saciedade pra gente, né? Cláudio José usa banha de porco. Então, nossos avós, né, costumavam usar a banha de porco. Ela é um tipo de gordura, hoje foi reconsiderada, né, dentro da nutrição e é tido como uma das gorduras mais saudáveis, né? Para quem usa a carne, a banha de porco, realmente é indicada sim. Ela é bem indicada, porque ela é bem adaptada ao nosso corpo. É assim, o que me dá saciedade, gente, para comer? Bom, quem não sabe, eu sou ovo-lacto vegetariana há 30 anos. Mas ainda assim eu comia demais, gente. Eu comia absurdamente. E eu sempre fui gordinha, sempre lutei com a obesidade. Mesmo sendo vegetariana, né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem a ver com a quantidade do que você come e o quanto você gasta, né? E durante a minha gravidez eu fiquei muito gorda, muito mesmo. E aí, pra cuidar de mim e também da minha filha, eu decidi fazer cirurgia bariátrica. E na cirurgia bariátrica a gente tem que comer muita proteína, o que sempre foi uma dificuldade para mim, já que eu não me alimento de carne, né? E mesmo a minha nutricionista na época não me deu um aporte assim de proteína direito. Depois, quando eu fiz a faculdade, que eu fui buscando informação, né, dentro da área de bariátrica, que eu fui adaptando para mim as coisas. E aí, assim, a proteína, ela realmente dá muita saciedade pro bariátrico, e às vezes até demais. Sabe assim, se a gente comer muita proteína, às vezes você não quer nem comer o restante. Dá uma saciedade muito grande. Existem alimentos, gente, assim, que eu sempre tive não só saciedade, como eu sinto que eles têm muita força. Alimentos que trazem muita energia pra gente, tipo açaí é um deles. O açaí também tem uma gordura, né, que é benéfica. Gilson tá falando que acrescenta chia no arroz branco. Delícia, né? Chia é muito bom. Chia é muito bom. E é uma gordura extremamente qualitativa, assim, de uma qualidade muito boa. Eu costumo utilizar a chia na crepioca de manhã, né? Faz aquela crepioca de ovo, tapioca, coloco açafrão, chia e é maravilhoso. Tem um alimento que as mulheres costumam buscar mais esses suplementos, né? Para saciedade, por causa de emagrecimento também, mas tanto para mulheres quanto para homens, tem o psyllium, né? O psyllium, ele é um suplemento, ele é uma planta, né, que traz a saciedade porque possui muita fibra. Então ele é vendido já assim em pó, praticamente em pó. Você pode colocar em cima da comida, você pode colocar numa receita. E a fibra do psyllium ela é maravilhosa porque ela cria um gel. Ela precisa, claro, de hidratação, né? Porque é a água que faz o gel, tanto do psyllium quanto a aveia, tudo que tem um gelzinho precisa da água para ser hidratado. Seja bem-vindo, Paulo. E aí, quando a gente coloca o psyllium na alimentação e bebe água, ele é um poderoso, como eu estava falando antes da microbiota intestinal, né?
E o psyllium, ele alimenta essa microbiota saudável, nossa. Se você tem prisão de ventre, pô, psyllium é a melhor coisa. Vai fazer o trânsito intestinal fluir assim, que é uma beleza. Cláudio tá falando que no Maranhão o açaí se chama Jussara, é verdade. Vocês comem diferente, vocês comem salgado, né? Aqui no Sudeste chegou naquela onda fitness, né, da década de 90. O açaí chegou aqui com aquela versão doce, né? Quer dizer, não era tão doce, ela era mais terrosa. E a gente comia com banana por cima, assim, mas ele tinha um gosto bem terroso. Com o tempo eles foram colocando, modificaram, industrializaram muito o açaí aqui. E hoje ele tem de vários sabores, né? E ele é bem doce. É bem doce. Aí é meio que quebra a dieta para alimentação, não é tão bom. Seja bem-vindo, Éder. E aí, bom, outro alimento muito bom, em questões de gordura boa e que tem benefícios ótimos, assim, o vegetariano consome muito. E eu indico, vegetarianos ou não, que consumam, que é o abacate. O abacate é uma fruta muito completa, né? Ela restaura, assim, até a questão hormonal, ansiedade, várias questões. E a gordura dela é muito boa mesmo. Então, um alimento que você pode comer em forma de guacamole, ou você pode comer a fruta direto. Eu gosto muito, às vezes, de comer com melado, cara. Sabe quando você come melado também tem ferro, né? Então, quando você gosta de uma coisa doce, é melhor pegar um melado. E aí coloca assim por cima da sua fruta, que fica maravilhoso. Olha, o abacate ele tem muitas propriedades. Afrodisíaco também, certamente. Ele é muito até aromático, né? Com leite, né? Antigamente se tomava muita vitamina de abacate. É uma delícia. As crianças hoje não sabem nem o que é um abacate. Gente, se tu mostra, não sabe nem te dizer o que é. Você não comia banana? Entendi. Porque você estava com problemas de cãibra, provavelmente falta de triptofano, né? E a banana é um poderoso fornecedor de triptofano. Sim. Assim, na nutrição é aquele negócio. Se você tem um organismo que absorve bem os nutrientes, você não precisa suplementar. Você pode ajustar a sua alimentação, até os seus índices, né, em exames pela alimentação. Mas o grande problema hoje que a gente passa é que a maioria das pessoas na nossa sociedade já tem dificuldade de absorção, né? Por isso que a gente precisa suplementar. Às vezes a pessoa fala, mas muito nutricionista fala isso, não, você não tem que suplementar, não, é tudo pela comida. Tá, e a pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem acesso, não come direito durante o dia, você acha que essa pessoa está colocando nutrientes suficientes para dentro? A pessoa que tem gastrite, por exemplo, ela tem problema ali na hora que está precisando, né, dos ácidos do seu estômago para fazer ali a digestão, por exemplo, da proteína, do ferro, da B12, tudo acontece ali no estômago. Aí se tu tem uma gastrite, tua absorção já não é igual. Aí por isso que muitas vezes a gente acaba recebendo paciente, aí o cara come carne, a benção e tudo, mas tem problema de B12. Ele tem problema no fator intrínseco lá no estômago, onde começa a absorção da B12. Entendeu? Por isso que a gente precisa dos exames, por isso que a gente precisa sempre avaliar o que a pessoa está acostumada a comer, se ela realmente come aquilo ali, pra gente saber qual a estratégia. Hilton tá falando que no sítio é época de caju e manga. É aqui também. Eu acho que em todo o Brasil, né? A gente tem um calendário, né, sazonal dos alimentos e são ótimos, porque aí a gente consegue verificar nesse calendário quais são os alimentos da época, da fase. Esses alimentos são mais suculentos, possuem mais nutrientes e também são mais baratos. Então, se você quer fazer a sua alimentação ficar mais em conta,
Siga a sazonalidade dos alimentos. Que aí você, na hora de fazer a tua lista, tipo, quais são os alimentos de novembro? Aí tu pega, faz a tua lista baseada nesses alimentos. Tu vai conseguir melhor preço e melhor qualidade de frutas, são mais doces, né? Os legumes e as verduras são maiores. Então essa é uma grande dica, uma dica ótima pra gente economizar. Gilson, você compra nos sítios? Você compra direto nos sítios, é isso? Consegue consumir então alimentos orgânicos, né? Doce de caju. Cláudia, eu nunca comi doce de caju. Eu sei qual é. Eu sei aqueles doces que vêm em caixa, né? Eu acho que eu nunca comi doce de caju, não. Não lembro, não. Deve ser bem gostoso, né? Não entendi, Hilton. Você tá falando faz um cardápio diário? Como assim? Fazer um cardápio diário para inserir esses alimentos sazonais? Sim, você pode, na verdade, fazer um cardápio mensal, né? Cada mês você vai ter uma mudança ali desse calendário das frutas, verduras, legumes, e aí você pode ir ajustando também a sua dieta para ir inserindo aqueles alimentos. Sim, cara, é super legal fazer. Super legal fazer isso. Cara, feira aqui onde eu moro, em Campo Grande, todo domingo tem uma feira grandona, né? E eu acho que as pessoas também voltaram agora a consumir muita coisa de feira, porque as coisas encareceram demais. E na feira a gente ainda consegue pegar direto dos produtores, né? E aí fica mais em conta também. E isso é bom porque as pessoas ficam mais saudáveis. Gilson compra doces caseiros e pede para não usar açúcar. Ótimo. Doce de caju é gostoso, né, Cláudio? Manda pra mim, Cláudio. Mas são aqueles doces que são, tipo, seca ao sol, aquela bem artesanal, assim? Sabe dizer? Boa noite, Val, seja bem-vinda. Olha, já chegamos nos assuntos de doces, hein, pessoal? Mas sabe que mesmo doce a gente também consegue encontrar saciedade? Se você come doces mais naturais, que não levam tanto açúcar, né? Quando você aproveita no doce a própria frutose da fruta, você tem ali naquela fruta também fibras. Então os doces feitos de frutas, eles são infinitamente melhores, porque o seu corpo vai absorver um pouquinho mais lento por causa da fibra. Qual é o grande problema do doce pra gente? É da hiperglicemia, né? É o pico glicêmico. Por isso que a gente não deve ficar comendo doce, né? Porque isso aí vai ferrando as nossas células. Mas quando o doce é natural, eu super indico que você coma ele após uma grande refeição. É a melhor forma também da gente não ter esses picos glicêmicos, né? Então, depois do almoço, comer como sobremesa uma fruta cristalizada, uma coisa assim, não vai te fazer um mal, assim, tá? Muitas coisas não compro por ter no sítio, diz o Wilton. Que beleza, né? É muito bom a gente poder plantar, saber a origem dos nossos alimentos, né? Wilton, abençoados são os que não desenvolveram doenças crônicas nessa nossa sociedade, né? Eu, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estava com 3 severas comorbidades. Eu estava já, a gente chama pré-diabético, mas já é diabetes, né? Eu tinha 2 hérnias de disco na lombar e eu estava já com o que a gente chama de gordura no fígado, né? Esteatose hepática. E aí, realmente, eu precisava fazer. Tomou um tombo de uma laje. Caramba. Isso aí é brabeira, né? E aí, realmente, você precisa perder peso, porque o peso piora as dores, né? Tem que manter um peso, assim, mais ajustado, porque problemas ósseos, problemas de coluna, seja o que for, em relação à dor, o peso corporal piora bastante, né? Seria muito bom se você começasse a treinar, Hilton. O treino vai fortalecer a tua musculatura e a dor tem muito a ver com isso, com a sustentação do nosso corpo.
Então, o que te dá saciedade, pô, arroz e feijão? Pra mim é. Tava falando pro pessoal aqui antes, se eu não comer feijão todo dia, eu não me sinto saciada, não. 4 quilos para um homem perde rapidinho, Wilton. Só fazer um controlezinho e se exercitar, cara. Importante. Pro homem é importante. O homem, diferente da mulher, ele consegue construir massa mais rapidamente. Mas o homem também precisa comer bem por causa da estrutura da testosterona e do seu colesterol. O homem precisa de um colesterol bom porque ela é a base estrutural dos hormônios masculinos. Então vocês precisam, para ter força, disposição, vocês precisam comer bem e treinar, se exercitar para estimular os hormônios, tá? É isso aí, pô, é o que dá a liga. Arroz e feijão é a base, cara. Eu hoje em dia já nem curto mais, por exemplo, assim, macarrão, essas coisas, né? Antigamente eu gostava, hoje em dia eu não curto mais, não. Maca peruana. Olha, maca peruana teve um momento que foi um boom, né? Ela funciona de fato, mas a gente precisa entender que a indústria também boicota, né? Tem muitos produtos, muitas empresas vendendo gato por lebre. Então, primeiro a gente precisa encontrar produtos com selo de qualidade, tá? A maca peruana, ela é um estimulante, tá? Ela vai te auxiliar a manter disposição. Mas quando a gente fala de testosterona, de estruturação hormonal, a gente precisa manter isso na alimentação, a base alimentar que gera a estrutura hormonal. E aí a gente precisa verificar a vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, tá? Ela é uma vitamina que é necessária para a formação dos ela é absorvida junto com os lipídios. E aí a gente precisa, o homem principalmente, né, precisa da vitamina D para formar essa base aí da testosterona. E aí como é que a gente absorve a vitamina D? Pela alimentação e tomando sol, tá? Tomar sol 15 minutos por dia entre 10 da manhã e 1, 2 da tarde, você vai fazendo uma boa armazenagem da vitamina D, tá? José, o seu peso e a sua altura estão ok, mas isso não garante que você tenha saúde. A saúde depende de uma avaliação do que você come, do que você ingere. Magreza não determina saúde, mas assim, seu IMC tá ok, né? A sua altura e o seu peso estão ok para você. Mas o arroz com o feijão, o que acontece? Os dois juntos possuem todos os aminoácidos que a gente precisa. Por isso que essa é uma combinação perfeita na alimentação. Por exemplo, nós vegetarianos não comemos carnes, mas precisamos de aminoácidos. E aí no arroz e feijão a gente encontra todos os aminoácidos porque eles juntos fazem o que a gente chama de sinergia alimentar. Eles se complementam. Então é show. Salada é muito boa, porque é na salada que a gente tem outros micronutrientes. A gente tem principalmente as fibras, que vai trabalhar. A fibra funciona principalmente nessa questão da glicose, tá? A fibra impede da gente ter picos glicêmicos. É importante a gente comer. O homem consegue, gente, mais facilmente manter uma alimentação saudável nesse ponto aí, de comer as proteínas, saladas. A mulher, por questões hormonais mesmo, nossas, a gente acaba precisando mais do carboidrato. O corpo chama por essas coisas, sabe? Pela oscilação mensal que a gente tem de hormônios. Então a gente tem uma dificuldade um pouco maior e a gente precisa do danado do docinho, né? Que a gente aí tem que acabar substituindo por doce de qualidade, que é chocolate 70%. Né? A gente tem que buscar as coisas com mais qualidade. Carne de porco é bom para o consumo. Sim, a letrinha difícil ali, André, né? André Luiz.
Sim, ela é, né? A gente estava até falando da banha do porco, né? Ela, pra pessoa que é carnívoro, né? No sentido, é onívoro e gosta de carne, sim. Só que ela tem que ter cautela, né? O consumo da carne de porco, a gente precisa também ter a cautela, porque é uma gordura saturada, né? A banha do porco, a carne de porco, ela é uma gordura saturada. Então a gente tem que colocar em pequenas quantidades e mesmo assim evitar as frituras com ela, né? Tentar consumir de uma forma mais assada e tudo, mas em pequenas quantidades, tá? A carne vermelha eu sempre indico pequenas quantidades, poucas vezes na semana. Café, né? Café é o vício do brasileiro. Carioca, então, pode estar a 40 graus, tá tomando café. A carne de porco, ela é perigosa, a questão também da verminose, né? Do verme da carne de porco. A gente precisa saber, assim, é muito difícil hoje pra gente saber procedência dos alimentos. É aí que mora o perigo. Porque o cara que tá lá no sítio, ele sabe a procedência do porco lá, o cara, né? Tem gente na Blumenau, por exemplo, né? Eu vivi lá. Lá eles matam o porco ainda. Então ele sabe a procedência da carne, do que aquele porco comeu e tudo. Mas a gente que faz o uso do supermercado, a gente tem que ter muito cuidado, até com a carne mesmo. Tem mercado, gente, que usa ácidos para depurar aquelas carnes todas as noites. Tem carnes que ficam ali, já entram num estado de putrefação, ele é jogado num composto lá de ácido para retornar cor, sabor e tudo. No dia seguinte tá como carne moída na bandejinha. Então, assim, se você consome carne, vai direto no açougue. Não fica comendo carne de supermercado, não. É uma dica que eu dou. Gilson faz desparasitação e usa probióticos. Excelente. Excelente. Tá? A desparasitação tem lados bons e outros nem tantos, tá? Também tem que ter cautela. E mesmo o probiótico, a gente tem que pensar assim, verificar a real necessidade, porque às vezes a gente está gastando um dinheirão em suplementações, em tratamentos que a gente às vezes não precisa. Se você sente que precisa, se você está com acompanhamento nutricional ou de algum endócrino, algum médico, beleza. Mas não, assim, cuida, né? Faz de 6 em 6 meses. O probiótico, assim, ó, às vezes é melhor a gente trabalhar com os pré-bióticos, com os alimentos que favorecem a microbiota, tá? Tem probiótico que às vezes ao invés de melhorar, dá uma piorada aí na desbiose. Então precisa ver com cuidado. Mas, você usa kefir, excelente. Excelente, é um prebiótico, né? É um probiótico natural, assim, que já faz prevenção. Você faz prevenção. Isso é muito bom, Gilson, parabéns. Vou encerrar essa live hoje por aqui. Pessoal, uma boa noite a todos. Uma semana maravilhosa que se inicia hoje. Sucesso, muita prosperidade, muito dinheiro para vocês, homens batalhadores, conquistando a vida. Sigam um planejamento nutricional. Ó. Qualquer coisa, chama a Grazi. Precisando de algum atendimento nutricional, tá? Pode me chama lá inbox ali, me chama e fala, Grazi, quero fazer aí essa avaliação estratégica, quero conhecer melhor o seu trabalho, tá? Beijos a todos, fiquem com Deus.